Bom dia. Efésios 5. Carta à igreja, ao povo de Éfeso, capítulo 5. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e não andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Interessante que Paulo convida, a todos nós para sermos imitadores de Deus. Nós temos que imitar a Deus em amor, assim como Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Assim também nós devemos amar o nosso semelhante. As pessoas às vezes fazem confusão, falar não, porque eu amo meu filho, eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, eu amo A, eu amo B. Nós estamos falando é amar o nosso semelhante, não é só parente, não, é amar todo de uma maneira indistinta. Todos. E ser imitador de Deus em todo sentido, sem imitar, é no amor, no poder. Nós temos poder se nós estivermos vivendo em conformidade com o Evangelho. Jesus disse assim, falou, olha, vocês farão sinais até maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. Ele foi para o Pai e nos deu poder. Se nós estivermos praticando a palavra, vivendo o Evangelho, nós podemos sim curar com a enfermidade, podemos ressuscitar mortos, podemos fazer tudo o que Jesus fez. E mais, fizer mais ainda, nós temos que ser imitadores de Deus. É tão sério isso que você tem uma base, nós não paramos ainda para pensar o que é isto. Nós precisamos ter uma base, Deus nos dá o Espírito dele, o mesmo Espírito que Deus tem, Ele nos dá, Ele divide com nós. Nós temos o Espírito de Deus. Tem uma palavra, nós temos que imitá-lo. Assim como a criança, quando tem, claro, se seu pai for um bom caráter, uma boa pessoa, os filhos já pensam, não, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Nós temos que querer ser igual ao nosso pai. O nosso pai que é Deus. Nós temos que querer fazer as mesmas coisas. Nós temos que querermos amar o próximo como ele nos ama. Ser imitador de Deus. É isso. Jesus disse assim, olha, eu disse, vós todos sois deuses, e como homens morrereis. Jesus disse, inclusive repetindo um salmo, versículo de um salmo. Ele falou, não, mas ele disse, vós todos sois deuses. Todavia, como um morrerei, nós vamos padecer aqui, mas nós vamos ressuscitar em Cristo. Muito bem, versículo 3. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Nós temos que imitar a Deus. Se nós imitamos a Deus, nós não envolvemos com prostituição qualquer pecado sexual. O pecado sexual é fornicação. O que é fornicação? É o relacionamento sexual entre duas pessoas solteiras. Ah, pastor, mas é namorado. Não, namorado não tem direito a fazer sexo. Ah, já são noivos, vão casar daqui a dia. Não, noivos não têm direito a fazer sexo. Sexo é um direito exclusivo dos casados. Fora disso, quando está praticando, está pecando. Então, tudo isso que envolve
essa questão de moralidade sexual, os pecados de prostituição. Adultério é quando o sexo é cometido entre pessoas casadas, mas não sendo com seus cônjuges. Ou seja, uma mulher trai o marido trai a mulher, ou a pessoa, mesmo que solteiro, saiu com uma mulher casada, ou mesmo que solteiro saindo com um homem casado, isto é adultério, ambos estão adultério, é pecado. E também no relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo, não, tudo isso está envolvido ali na questão da prostituição, da imoralidade sexual. E olha que quando eu falo casados, eu falo casado aquele que Deus definiu como casado, que é o casamento entre homem e mulher, tá? Não tem casamento entre pessoas do mesmo sexo, para Deus não existe. Isso é abominação para Deus. Então esse tipo de coisa não pode acontecer. Nós temos que procurar ser imitadores de Deus e não praticar esse tipo de pureza, tá? Nenhum pecado sexual. E também a questão da cobiça, da avareza. Porque as pessoas talvez não tenham noção do que estão cometendo pecado ou pecados por causa da avareza. Muitos acham que não, eu sou uma pessoa honesta, eu sou trabalhador, só que trabalha às vezes de uma maneira excessiva, porque a preocupação é juntar dinheiro, é para ter, não, para quando eu ficar velho, para me aposentar, para eu ter um patrimônio, para isso, por aquilo. Muitos não dão atenção à família, né? Estão pecando. É pecado esse desespero. Claro que nós temos que trabalhar, é a nossa obrigação trabalhar para nós nos mantermos, não dependermos de ninguém. Mas nós temos que trabalhar não de uma maneira desordenada com o objetivo de querer enriquecer, amealhar, tem que ter dinheiro, patrimônio, é necessário isso. Não, é muito pouco. Nós precisamos de muito pouco para viver. Não precisamos de tantas essas coisas, não. E a cobiça, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, como nós lemos lá em Timóteo. Todos os males. Tomarmos cuidado com quem prega de maneira diferente, quem ensina de maneira diferente. Nós conhecemos pessoas que são adoradores do dinheiro. Pessoas que só vivem pensando, não, eu tenho que ganhar, eu tenho que ter. Estão pecando. Vamos tomar cuidado. Versículo 4. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Não temos que envolver em nada questões sexuais, mas em todo tempo nós devemos estar agindo com ações de graça, nós temos que estar agradecendo a Deus, nós devemos estar louvando o Senhor, nós temos que buscar ser pessoas espirituais. É isso que nós temos que buscar ser, pessoas espirituais, porque nós temos que imitar a Deus. Deus é espírito. Importa-nos que nós o adoremos em espírito e em verdade. Versículo 5. Porquanto podeis estar bem certo disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha bem, porquanto podeis estar bem certo disso, nenhum imoral, nenhum que vive cometendo pecados que envolvem a prostituição, como disse, qualquer um deles, de imoralidade sexual. Nenhum destes, ou impuro, ou ganancioso. O ganancioso é idólatra, porque ele idolatra o dinheiro. As pessoas acham que nós estamos falando de avarento, de ganancioso, nós estamos falando de pessoas, aos olhos dos homens, desonestas, mas não. Pode ver que tem pessoas extremamente, aos olhos dos homens, extremamente honestos, eles não prejudicam ninguém, eles não agem de maneira honesta, mas em compensação são adoradores do dinheiro, são mesquinhos, são miseráveis, essa é a palavra certa.
Tem pessoas que não deixam de comprar as coisas, até alimento para casa, para a família, para os filhos, para não gastar o dinheiro, para guardar o dinheiro. Deixa de comprar uma roupa, deixa de comprar, fazer qualquer coisa para guardar o dinheiro, para ter o dinheiro. São pessoas cobiçosas, adoradores, estão pecando. E esses não têm parte no reino de Deus. Eles não têm herança lá. Eles estão cometendo idolatria. Idolatria como pecado de feitiçaria. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a este comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Vamos tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos participando. Quando nós estamos em um templo, onde esses pregadores modernos chamam a fazer campanha aqui para prosperidade, Deus vai te abençoar, vai... Tem umas... E tem outras pessoas, tem umas revelações mentirosas. Eu tô vendo uma chave disso aqui, tô vendo uma chave de ali, não tá vendo chave nenhuma. Estão mentindo. Vamos abrir os nossos olhos. Não, vem aqui porque Deus está querendo que você tenha uma casa ali, tem um carro ali, tem uma coisa ali. Não existe esse compromisso do Senhor. Deus quer que você viva bem, que você tenha dinheiro. Não, isso não é o Senhor, não é a palavra dele. Jesus não tem compromisso com isso. Jesus deixou bem claro, ele falou, olha gente, nós não temos tesouro aqui não. Na terra nós não temos no céu. Porque aqui tem ladrão, tem ferrugem. Lá não tem ladrão nem ferrugem. Outra feita ele disse, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo do agulho do que um rico entrar no reino dos céus. Então o tempo todo Jesus falou da impossibilidade dos avarentos, dos gananciosos, dos cobiçosos entrar no reino do céu. Então eu vejo as pessoas amando aí estes cultos, essas reuniões onde prosperidade, desse tipo de coisa, não perceberam que estão indo contra a palavra de Deus e vão enfrentar a ira de Deus. Estão concordando com os falsos pregadores, com aqueles que estão a serviço do inferno. Pastor, mas ele é um homem de Deus, eu conheço. Ele fala sempre o nome de Deus, de Jesus, ele ora assim, mas estão a serviço do inferno. Eu tenho dito isso aqui constantemente. A palavra do Senhor fala que, se fosse possível, estes enganaria até os escolhidos dele. Por isso, toda avaliação nós temos que fazer de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o evangelho do Senhor. Tudo que as pessoas têm Bíblia, tem que deixar de ser preguiçosos. Quando estiver no culto, as pessoas estão pregando, vai analisar de acordo com a palavra, se realmente é isso que a Bíblia está dizendo. Não se prende a um versículo só, não. Leia anterior, leia posterior, leia todo o texto ali para você entender. E mais, quando o pregador estiver fundamentando as suas pregações no Antigo Testamento, ou na lei qualquer coisa, busca fundamento no Novo. Se não tiver, não aceite. Nós vivemos na graça, não vivemos na lei. Nós vivemos em Jesus, não vivemos nos profetas. Então, estar em alerta sobre isso para não ser enganado. Porque tem muitas pessoas sendo enganadas, acreditando em tudo que fala, recebendo. É de Deus, é isso. Aquilo e viver sofrendo. Sofrer isso porque realmente não busca o Senhor como deveria. Por isso que ele diz, ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria. Porque é justamente devido a este comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então tem muita gente participando. Quando eu falo com a pessoa, faz escuta, se você está numa igreja, frequentando uma reunião, um culto, onde estão pregando, estão apoiando o divórcio, o recasamento, se tem pessoas lá que estão no segundo casamento,
pessoas divorciadas, estão tudo ali. Você está concordando. Com a sua omissão você concorda. Nós não podemos estar no meio deles. Ah, mas eu não faço isso. O pastor, ele me orienta assim, mas eu sei que está errado, eu não participo. Eu vou lá para ouvir uma palavra, porque é perto da minha casa. Não, você está caminhando para o inferno. Nós não podemos estar no meio desses falsos cristãos. Nós temos que procurar imitar a Deus. Se ele está pregando contra a palavra de Deus, para nós não serve. Não tem nada que se aproveitar, não, pastor. Tudo ali é bom. Só isso está errado. Então tudo está errado. Se você está num templo onde existe um livre comércio, ficam vendendo de tudo, está errado. Você tem que sair dali. Se você está num templo, só fica ali o cara pedindo oferta, convocando para fazer votos, esse tipo de coisa, sai dali que você não está no lugar certo. Procure um templo, aquele que viva o evangelho, que prega o evangelho, que ensina o evangelho. Portanto, não sejais participantes com eles. Versículo 8. Pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai com o Filho da luz. No passado você poderia não saber, não ter este conhecimento. Às vezes você tem um conhecimento, não tem como alegar que não conhece. Você está ouvindo. Você não está ouvindo uma opinião minha. Eu não estou não estou falando do que eu penso ou o que eu acho. Eu estou simplesmente falando aqui do Evangelho. Eu estou falando de Jesus Cristo. Eu estou falando da palavra dele. Porque eu não tenho opinião a respeito de nada. A minha opinião, o que eu penso, não interessa para ninguém. Mas sim o que a palavra diz. Então não pode dizer, não, eu não sabia, eu estava inocente. Você está continuando frequentando esse tempo, está errado? Você vai prestar conta a Deus. Eu das minhas mãos está livre. Eu estou limpo. Porque o que o Senhor mandou fazer, estou fazendo. Eu estou pregando, eu estou levando a mensagem do Senhor. Eu estou mostrando que nós devemos afastar, nós temos que ser luz. Luz ilumina, trevas é preta, é negritude, é escuridão. Então nós sendo luz, quando nós chegamos, clareamos tudo, iluminamos tudo. Se tem alguma coisa que está em trevas, você acendeu a luz, aí você tem condição de ver tudo. Então nós temos que agir desta maneira. Nós temos que ser luz. Ah, tá errado, ali vamos sair fora, porque o Senhor já nos deu conhecimento. Vamos afastar do que é errado. Versículo 9. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Nós somos fruto da luz. Então o que é consiste? Que bondade, justiça e verdade. Se resume, consiste que é em Jesus. Jesus é que toda a verdade, ele que é a justiça, ou o juízo é Jesus. Nós temos que aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Eu estou nesse tempo aqui grande, o cara fala de Deus, tem umas músicas boas, é agradável, mas tem uma série de outras coisas. Eu estou agradando a Deus? Não, então isso aí. Ah, mas eu estou indo aqui numa igrejinha muito pequena, tem 2, 3, 4, 5 membros, tem 20, 30, não interessa. Prega o evangelho, vive o evangelho, não tem essas distorções. Então você vai ver que a luz do evangelho você está agradando o Senhor. Então é procurar agradar a Deus, procurar imitar a Deus e sair fora de toda confusão. Tudo que é errado. Nós temos que aprender a gostar de ouvir mais a palavra de Deus, a que nos chama ao arrependimento, a que exige de nós santidade, a que nos mostra o caminho que devemos seguir. Temos que aprender a isso. E parar de querer ouvir coisinhas boas, palavra boa. Ah, não, hoje eu estou precisando de ouvir uma palavra boa para me consolar, para isso. Não, você quer busca Jesus. A resposta de tudo está no Senhor. Versículo 11. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que faz às escondidas. Temos que afastar dessas trevas. Tá? Temos que afastar. Tem muita gente enganando e sendo enganada. Estão caminhando para a morte.
Ah, pastor, mas ali acontece isso, acontece aquilo, todo mundo vai. Ah, eu já vi milagre ali. Daí esse negócio de operar sinais, minha filha. Jesus explica muito bem sobre isso. Tenho cansado de falar que, se possível, enganaria teus escolhidos. Não, sabe por que não engana os escolhidos? Porque os escolhidos estão fundamentados no Evangelho. Os escolhidos analisam tudo de acordo com o Evangelho. Os escolhidos aprendeu a discernir o que é agradável ao Senhor. Nós temos que aprender isso. É discernir, entender, compreender o que é agradável a Deus, para que nós possamos imitá-lo. Isso se nós realmente somos cristãos, se nós temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Deus, ele divide com esse Espírito conosco. Então nós temos por obrigação de ter a mente dele, agir em conformidade com ele. Versículo 13, mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Tudo. O que eles estão fazendo? Infelizmente, hoje eu digo, tenho vergonha hoje de muitos templos, muitas denominações. Eu tenho vergonha de quando eu ouço algumas pessoas serem chamadas de pastores, de pregadores. Eu tenho vergonha de tanto que eles pregam contra a palavra de Deus, porque à luz do Evangelho nós sabemos que não estão a serviço do reino de Deus. Mas tudo é manifesto pela luz. A luz é Jesus. Se nós estamos em Jesus, nós estamos na luz. A luz ilumina tudo. Nos dá o conhecimento, nos dá o discernimento, nos dá a palavra dele. E isso que acontece. Aí o que acontece? Nós nos tornamos imitadores de Deus. Nós temos que ser imitadores de Deus. É isso que é preciso. E o versículo 14 diz: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Desperta. Agora é o momento de despertar. Agora é o momento de acordar. O momento de você saber que você não pode estar mais onde você estava. Não pode estar convivendo com quem você estava. Não pode mais estar frequentando onde você frequentava. Desperta, tu que dormes. Levanta dentre os mortos. Saber que ali, por mais que seja falando o nome do Senhor, são religiosos, são pessoas mortas. Mortas espiritualmente. Então levanta dali. Levanta dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Cristo vai resplandecer sobre você, sobre a sua vida. Mas levanta, sai desse meio onde você sabe que tem erro, tem falha, tem pecado. Sai e busca imitar a Deus. Busca viver o Evangelho. Busca viver em Jesus. Versículo 15. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós sabemos, nós estamos vivendo isso aí. Então vamos aproveitar, vamos andar em sabedoria, vamos procurar aproveitar esse dia, vamos procurar nos aproveitar mais, nos envolver mais com o Senhor, vamos aproveitar estar mais no Senhor. Vamos aproveitar. É porque nós estando nele, nós conseguiremos discernir o bem e o mal. Então vamos abandonar todos os procedimentos insensatos. Vamos abandonar essas companhias, onde nós estamos sabendo que são companhias que não tem nada para nos ajudar a ensinar, porque vivem, mesmo que falam o nome do Senhor, mas são pessoas que não vivem o Evangelho, que não ensinam o Evangelho, que não pregam o Evangelho. Então vamos afastar de tudo isso. Vamos voltar para o Senhor. Vamos voltar para a verdade. Porque só assim nós poderemos estar nos aproximando do Senhor e obtermos a salvação. Porque os dias são maus. Nós temos visto essa maldade no mundo aí. Nós temos visto tudo isso. Então vamos andar com sabedoria. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos buscar compreender a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que eu viva bem, que eu seja feliz, que eu tenha isso, aquilo. Mentira, conversa fiada. A vontade do Senhor não é essa. Esta não é a vontade do Senhor.
A vontade do Senhor é que nós sigamos Jesus, que nós pratiquemos o Evangelho. A cuidar de nós, o Senhor cuida. O maná dele é real. O maná dele é verdadeiro. Quando nós estamos seguindo, faltando, ele não nos promete luxo, não promete nada não. Mas com certeza nós também não iremos passar necessidades. Nós temos que buscar primeiro compreender ele. Buscar primeiro ser imitador dele. Fazer a vontade dele. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Bebida, droga, tudo isso não presta. Nós temos que afastar radicalmente disso. Nós temos que condenar totalmente isso. Nós queremos estar nos alegres, nós enchemos de Jesus, é Jesus que nos alegra. Nós queremos paz, é a paz vindo de Jesus. Nós queremos ficar mais ágil, é Jesus. Tudo é Jesus. Vamos nos encher com Jesus, vamos nos encher com o Espírito Santo e vamos nos afastar de todo tipo de coisa errada, de vícios, bebida, droga ou qualquer outra coisa. Porque tem muita gente que usa bebida ou drogas, né? Eu digo drogas, inclusive legalizada, não usa remédio, não, é porque eu preciso para me animar, para fazer isso, para fazer aquilo. Não, você não precisa de nada disso. Você precisa de Jesus. Passa a ser dependente dele. Passa a confiar nele. Passa a dedicar tempo para aprender, conhecer a vontade dele. A nossa obrigação é conhecer a vontade do Senhor. Porque nós temos o mesmo Espírito que Deus tem, ele divide com nós. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a mentalidade de Deus. Se eu tenho a mentalidade de Deus, andando como ele anda, eu tenho todo o poder. Nós temos isso. Nós temos que acreditar, nós vivemos pela fé, praticar a fé. E saber que realmente nele nós podemos todas as coisas. As pessoas ficam recitando o versículo, ficam dizendo, não sou eu posso todas as coisas. Não é abrir a boca só por falar que você realmente tem poder, não. Você pode todas as coisas se você estiver no Senhor. Se você estiver vivendo a palavra, se você estiver vivendo o Evangelho, se você estiver se santificando, aí sim você tem a sabedoria de Deus. Tem que buscar a sabedoria dele. Viver como ele determinou que nós temos que viver. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Temos que agradecer, dar graças a Deus por tudo. Eu vejo pessoas que gostam muito mais de reclamar. Tem pessoas que têm prazer em reclamar. Tem pessoas, todos nós conhecemos isso, pessoas só sabem reclamar. Reclama da saúde, reclama de problema financeiro, reclama da família, reclama do marido, reclama do trabalho, reclama de tudo. Esse tipo de pessoa, nós nem gostamos de ficar perto, eu não gosto, vou ser honesto. Eu não gosto de ficar perto desse tipo de pessoa, eu procuro sair de perto dessas pessoas, eu não gosto de ter amizade com esse tipo de pessoa. Nós temos que aprender glorificar o nome do Senhor, nós temos que aprender a agradecer a Deus, nós temos que aprender a glorificar Ele, inclusive em todo o tempo, inclusive quando a situação não está boa para nós, quando a situação está difícil, quando a situação está complicada, aí vamos glorificar o Senhor, mostrar a nossa fé, mostrar que nós dependemos dEle, mostrar que nós vivemos nele. Parar com as lamentações. Veio um probleminha, mas eu não estou mentindo. Eu estou falando a verdade, é porque eu estou enfrentando esse ou aquele problema. E daí que você está enfrentando problemas. Todo mundo enfrenta problemas de uma maneira ou de outra. Mas agora você não tem que estar lamentando por isso. Não é o fato de você ficar lamentando que vai resolver, não. Existe um problema, vamos encarar ele de frente. Vamos colocar nas mãos do Senhor, saber que o Senhor tem a resposta para tudo. Saber que o Senhor resolve tudo, qualquer coisa, qualquer situação e qualquer momento. Vamos procurar ser imitadores de Deus. É isso que nós temos que fazer. Vamos ver se realmente, se nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Se nós temos,
nós andamos em santidade. Porque o Espírito Santo existe santidade. Para ele habitar em nós temos que estar em santidade, senão nós não conseguiremos nada. Vamos ser imitadores de Deus. Eu li hoje Efésios 5, até o capítulo 5, no versículo, até o versículo 21. Todas as dúvidas eu falo. Nós esclarecemos na Bíblia. Por isso sempre eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.